Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios 6, verso 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que são ciladas? Alguns anos atrás, eu escrevi um livro, o nome é Guerra Espiritual. E neste livro eu disse que nós iríamos enfrentar, naquelas décadas que viriam, nós estamos agora em outra, 2 tipos de potestades. Uma potestade que tinha o poder de distorcer a compreensão da identidade sexual das pessoas. Outra, uma potestade de suicídio. E hoje eu creio que eu vou começar a falar contigo sobre a última potestade que está se manifestando, porque o Senhor vai, como diz a Bíblia, o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Está chegando a hora em que essas potestades serão lançadas no inferno. Quem crê nisso, diga aleluia. E a última potestade que eu quero falar contigo é o espírito de engano. O espírito de engano está agindo na terra de várias maneiras, produzindo armadilhas para que eu e você possamos cair nelas. Esse espírito tomou a educação, colocou mensageiros na educação. Esse espírito tem agido na economia, tem agido na ciência e tem agido no meio de comunicação, de uma maneira forte, na formação educacional, com relação à escolaridade. Isto é claro, há uma batalha tão grande, nas universidades também. No meio de comunicação nem se fala, é de uma maneira assustadora. E pasme, nos púlpitos das igrejas, esse espírito de engano tem agido de uma forma furiosa. E o Senhor Jesus disse que nos últimos dias o anticristo e os falsos, através dos falsos profetas, iam tentar seduzir os próprios eleitos, aqueles que andam na palavra do Senhor. No capítulo 2 do livro de Cantares, abre a Bíblia comigo, por favor. Cantares é logo depois de Salmos, depois de Provérbios, é isso? Estou certo? Aí chega em Cantares. Capítulo 2 diz assim, no verso 15: agarrai-nos as rapozinhas, as pequenas raposas que devastam nossas vinhas. Portanto, as nossas vinhas já estão em flor. O florescer é o estágio que antecede o fruto. E ele diz: a raposa vem para destruir a vinha no estágio em que a pessoa estiver quase para colher o seu fruto. Ela entra, raposas pequenas. O espírito de engano, ele não se manifesta como um gigante, como um demônio que é visível. Ele vem para... E raposa não come flor, né? A raposa não come, não se alimenta.
ela vem para destruir, ela vem para impedir. Essas raposas estão tentando impedir que a igreja chegue no nível que Deus preparou para que ela chegue, ela alcance, para o arrebatamento. O florescer da planta indica que o fruto está vindo, o último avivamento será derramado. E a igreja vai se manifestar como a vinha de Deus. E as nações vão ver a igreja de uma maneira diferente. Por isso essa potestade entrou nos púlpitos, tentando impedir que eu e você possamos florescer. E a mensagem desse espírito é muito sutil, é sedutor. Ainda mais quando nós entendemos, compreendemos que santidade não é uma opção, santidade é um mandamento, é diferente. E o que é a santidade? Santidade é um posicionamento interior que eu tenho de lutar contra tudo que se chama pecado. Lutar. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala: é lutar. Diga a ele: é lutar, é guerra, é uma posição não apenas emotiva, mas racional. Santidade é um mandamento porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o quê? O Senhor. Eu não sei se você já ouviu uma pregação da Supergraça. Graça é a maior dádiva, é o maior presente. A palavra graça quer dizer presente não merecido. Graça é o que eu e você temos aqui, a segurança interior que nós seremos arrebatados e que nós não iremos para o inferno. Isso chama graça. Não que a graça permita que eu viva da maneira que eu quero, ou que eu tenha os comportamentos que eu tinha antes de aceitar ao Senhor. Mas apóstolo, como é que eu trabalho isso aqui dentro? A minha carne ainda se inclina para o pecado. O que é graça? A graça é a capacidade de vencer a força dessa inclinação. Quem está entendendo? Levanta bem alto as suas mãos. Eu recebo pela graça a capacidade de vencer essa força interior. Coloca aí para mim, para que a gente seja bem rápido. 1 Pedro capítulo 2, verso 14, aqui na tela. Então essa força que está aqui dentro, ela não vai continuar enquanto a graça estiver em mim. Ela não pode me levar ao pecado, porque eu decido andar debaixo da graça divina. Eu decido andar pela graça. Quando o apóstolo Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é que, sendo humano, eu posso vencer, não pela minha capacidade, com a minha decisão e a graça de Deus na minha vida. Aí o espírito de engano diz: Deus não se importa com o pecado, a graça de Deus te cobre. Você só não pode fazer alguns pecados exagerados, porque a graça de Deus te cobre. Essa mensagem de graça é uma mensagem de um espírito enganoso. Não é a verdadeira mensagem do Evangelho. Eu estou com essa música na minha mente, pois eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a graça libertadora. Quem quer essa mensagem? Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou o quê? Santo. Ora, se invocais como Pai
aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, obras, atitudes, não é ação social. Está dizendo, ele imparcialmente julga as atitudes de cada pessoa. Veja o que ele diz aqui, ó. Procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada onde? Na terra. Desenvolva com temor, como está escrito, sejam santos, porque eu sou o quê? Santo. Verso 17. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em que, gente? Em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, durante o período de vida, viva em santidade. Vivam em santidade, nas ações e nas palavras, dentro e fora da igreja, na frente do seu tablet, do seu computador, da sua TV, aonde você for, ande com temor diante dele. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando o Senhor Jesus disse, o caminho é estreito, porque ele é estreito para aqueles que querem pecar, mas ele se torna espaçoso para aqueles que vivem em temor diante de Deus. Em Romanos capítulo 6, ele diz, não ofereça os vossos membros às suas paixões, não seja dominado pelo pecado, que o pecado não tem domínio sobre vós. Ouça, igreja do Senhor Jesus Cristo, não aceite a mensagem que você pode pecar. Não pode. Quem peca está fora da vontade de Deus. A santidade não é uma prisão, a santidade é uma libertação. A santidade não é tristeza, a santidade é felicidade eterna. Você entende o que eu estou dizendo? Pode ser difícil você combater. Presta bem atenção o que Tiago diz: o pecado é como a gestação de uma grávida. A pessoa deseja e começa a pensar. Então o pecado não é da hora da noite para o dia, é uma gestação. Então você tem tempo. Primeiro, a atitude correta é fechar a porta do teu coração na cara do diabo. Quem quer fechar a porta do teu coração na cara do diabo? Segundo, se o diabo consegue te tocar, você ainda tem tempo na sua mente de correr para a casa de Deus, de correr para a palavra de Deus, de correr para uma cobertura que você entende que é um homem ou uma mulher séria e falar: me ajuda, porque o Espírito Santo vai te fortalecer e você vai vencer essa batalha. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. O juízo começa dentro da casa de Deus primeiro. Eu e você temos a responsabilidade de ter uma conduta em que as pessoas olham para nós e dizem: eu sei, eu vejo que esta mulher, que este homem é santo homem de Deus. Essa é a sua responsabilidade na faculdade, é sua responsabilidade no lugar onde você trabalha, é minha responsabilidade aqui na minha casa e aonde eu for. Não, ouça, a graça divina não te dá imunidade para pecar, a graça divina te dá autoridade e força para vencer o pecado. A única coisa que eu e você temos que fazer é decidir vencer esse espírito de engano. Outra manifestação de engano que se vê hoje. Abre a Bíblia comigo
no capítulo 5 do livro de Efésios, verso 10, diz assim: e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Presta atenção no que eu vou ler aqui agora. Ele diz aqui, pelo contrário, condenai-a, pois é vergonhoso até mesmo mencionar estas coisas que eles fazem às escondidas. Ele diz: tem obras das trevas, práticas sodomitas. Ló foi um homem de Deus. Ló aprendeu a temer a Deus com seu tio Abraão. Um dia eles tiveram uma desavença e realmente não podiam ficar juntos, porque prosperaram muito, tinham muitos gados, tinha muitas ovelhas, e Ló decidiu tomar um caminho que não era o mesmo caminho que o seu tio Abraão estava indo. Ele foi para Sodoma, ele morou em Sodoma. Um dia, os pecados de Sodoma chegaram até o trono de Deus de uma maneira abominável. E Deus envia 3 anjos para destruir Sodoma. E quando os anjos chegam na casa de Abraão, a perversidade era tão grande, as ações eram tão malignas, que os habitantes da cidade queriam abusar sexualmente dos anjos. E Ló diz a eles: não faça isso. E queria entregar suas próprias filhas. Qual foi o problema de Ló? Ló deveria ter se levantado como uma voz profética, dizendo: satanismo não é cultura, satanismo veio do inferno, e perto de mim eu não aceito essa prática. Mas ele acostumou a sua mente, e hoje eu vejo um ataque desse espírito maligno, tentando fazer que eu e você, nossas crianças, nossos adolescentes, nossa geração, aceite a praticidade de Sodoma, aceite o satanismo como se fosse uma cultura. Não é uma cultura, é um inferno tentando entrar na terra, mas a terra pertence ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que não sejamos uma geração de Lós, que sejamos uma geração de Abraão. Quem quer pertencer à geração de Abraão? Quando você cala, ele diz aqui: não cale, fale, não cale, posicione. Veja comigo aqui, Efésios 5, verso 11 e 12. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar estas coisas que faz escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois absolutamente tudo se tornará visível diante da luz. Por isso é que digo: desperta tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo vai resplandecer sobre a tua pessoa. Condene, tome uma posição. Olha aqui para mim, queridos. Nesta guerra entre o inferno e o céu, já tem um vencedor. O céu venceu. Eu e você podemos levantar como profetas. Não deixe a sua mente acostumar com isto.
Quem sabe no início Ló ficava indignado, mas não falava. Quem sabe no início Ló ficava indignado, mas suas filhas tinham casado com pessoas de Sodoma e entraram no seu lar e conversavam abertamente sobre coisas vergonhosas. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você concorda. Se você calar, você será cúmplice. Nós somos novas criaturas. O Espírito Santo está em nós. Em nós não habita o espírito de Sodoma, e por isso nós vamos declarar a vitória de Cristo sobre toda a manifestação do inferno. Não acomode a sua mente. Não deixe a sua mente ser moldada por esse tipo de ação enganosa. Você que é um cristão, guarde os seus lábios. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não queira justificar erros de pessoas. Quando Deus permite que a pessoa seja exposta, é porque Ele tem um propósito. Não defenda o indefensável. Quando Deus quer jogar no chão, não segure, que senão você vai também. Ore, ame, mas não encubra. Você é luz, você não é trevas. Quem é luz aqui? Levanta suas mãos. Você é luz. Você é luz. Lógico que nós temos que ter um discernimento. Perseguição vem, acusações injustas vêm, mas quando é uma acusação injusta, ela cai por terra, porque acusações injustas não tem prova. Invenções satânicas não tem prova. Prova é o que sai da minha boca. Prova são as minhas ações. Se você errou, volte para Deus agora, que Ele vai te perdoar. Começa de novo. Começa de novo. Mas não encubra seus erros. Deus não encobriu os erros de Davi, do rei Davi. A Bíblia é tão a palavra de Deus que Ele não encobre os erros dos profetas, mas Ele perdoa quando o profeta pede perdão e se arrepende e muda e levanta ele de novo. O justo cai 7 vezes, mas 7 vezes ele vai levantar, porque ele pede perdão e diz: Senhor, eu vou continuar. Cuide. O apóstolo Paulo diz: quem está em pé, quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Cuide. Levanta sua voz e diga: eu não aceito sodomismo em volta de mim, na minha casa, onde eu estiver. Eu serei uma voz profética e direi: isto vem do inferno, eu não aceito isso aqui. Eu e você temos essa responsabilidade. Outro espírito de engano que nós precisamos vencer. Esse parece tão inofensivo, né? João capítulo 6, abre sua Bíblia, capítulo 6, verso 56, olha comigo aí, diz assim, João 6, 56, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Olha aqui, olha para mim, por favor. Cristianismo não é marcar um encontro por semana com Deus. Hoje eu tenho encontro com Jesus, eu vou na igreja, né? Isso é um engano. Jesus disse: aquele que encontra comigo uma vez por semana permanece em mim, ou aquele que se alimenta de mim? Aquele que tem uma vida
alimentando. Se você faz isso com seu espírito, você vai sentir no seu físico como o seu espírito permanece diante de batalhas. Como o seu espírito vai permanecer. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Então as aflições que você passa, se você tiver um encontro só com Jesus por semana, você não vai ter força. Agora, se eu alimento de Jesus todos os dias, eu vou viver deste alimento todos os dias. Quem de mim se alimenta, por mim o quê? Viverá. Mas você não pode ficar no começo, você tem que caminhar. Eu tenho que alimentar de Cristo. Quem vai alimentar de Cristo todos os dias? Quem vai mudar a sua vida cristã? Levanta suas mãos, fala: Senhor, me perdoa pela minha negligência, me perdoa pela minha negligência, Senhor. Eu levanto pensando em Jesus, eu caminho pensando em Jesus, eu dirijo pensando em Jesus, eu penso em Jesus, eu choro. Qualquer que tenha televisão pode estar assistindo um filme, eu falo para o Roberto: mas você está chorando de novo? Eu falei: não, Jesus está falando comigo. Mas não tem sentido, mas está falando. Diga para o teu irmão: tu tem que estar ligado na tomada, meu irmão. Diga para ele: em nome de Jesus, muda a sua vida. Agora presta bem atenção, isso é tão sério que na sua mente você está dizendo assim: de novo. Algo de espírito de engano já enraizou, meu querido. Não aguento isso novamente. Não faça isso. O seu futuro depende de alimentar de Cristo todos os dias. Eu não estou falando do futuro do próximo ou do outro ano, estou falando de eternidade. Eternidade, isso aqui passa rápido. Isso aqui passa rápido. Eu já tenho algumas décadas, você lembra quando foi a primeira? É como se fosse hoje. Passa rápido. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Eu quero acordar hoje. Quem quer acordar hoje? Quem quer despertar seu espírito? Levanta suas mãos. Fala: todo espírito de engano que me fala alto, todo espírito de engano que me faz adormecer a mente, que faz o meu coração se acomodar com o que eu tenho, eu te ordeno agora: saia de perto de mim, em nome do Senhor Jesus. Eu vou mudar a minha vida. É uma questão de entendimento, não é uma questão de emoção. É uma questão de decisão, não é uma experiência emocional.